A outra questão, professor. O senhor mencionou o caso da Ucrânia, e sabemos que o caso de Taiwan é muito sério para a China. Mas, a guerra de 12 dias entre o Irã e Israel, eu acho que foi uma grande mudança no Oriente Médio, ou pelo menos na percepção dos Estados Árabes. Antes disso, eles realmente não sabiam. Nós tínhamos alguma noção das capacidades do Irã, mas não tínhamos visto nada acontecer diretamente entre o Irã e Israel. Agora vimos o que foi e quão eficazmente o Irã atacou Israel. O senhor acha que isso pode ter trazido algumas mudanças nos cálculos dos Estados Árabes, ou talvez da Turquia? O senhor mencionou que a Turquia está se aproximando do Irã, mas o que eles pensam, na sua opinião? É difícil dizer. No Ocidente, acho que há uma cegueira em relação à realidade que simplesmente não vai embora. Então, voltando à Guerra de 12 Dias, quando começou, eles achavam que o Irã iria desmoronar. Pessoas do Ocidente entravam em contato comigo dizendo, sabe, acabou. Eu disse que isso era um sinal de que viviam em um universo alternativo. Depois da guerra, continuaram dizendo a mesma coisa. Mesmo que qualquer pessoa sensata saiba que o Irã venceu, na grande mídia, em seus centros de pesquisa e na imprensa, eles ainda tentam apresentar o regime israelense como o vencedor. Estão vivendo nesse universo alternativo. Agora mesmo, enquanto falamos, segundo a narrativa deles, o Irã está mais uma vez à beira do colapso. Vem aí uma revolução e assim por diante. O que você vai fazer com eles? Eles nunca vão aprender. É como dizem sobre os russos estarem supostamente perdendo na Ucrânia. A história é que eles estão desmontando geladeiras e máquinas de lavar para tirar os chips e usá-los em mísseis. Mas veja quantos mísseis eles estão lançando diariamente agora. O que aconteceu com essa narrativa? Há 3 anos e meio ouvimos que os russos estão perdendo. Dizem sempre que a China está em queda e fracassando. E o Irã também estaria sempre prestes a fracassar e cair. Essa narrativa é muito poderosa lá. Faz parte da ideologia deles, porque se veem como um povo excepcional. São eurocêntricos, ocidentais, o excepcionalismo americano. Então, obviamente, o Irã precisa ser retratado como um regime instável, que não vai durar, porque não é normal. Eles são os normais. Todos os outros são anormais. Portanto, qualquer coisa que o Irã faça será interpretada dentro desse contexto. Então, se o Irã disser, estamos abertos a negociações, eles vão dizer, viu, eles estão desmoronando. Eles não vão ver isso como um sinal de que o Irã está agindo de forma normal, de que o Irã quer buscar a resolução de conflitos, se possível. Eles vão ver isso como um sinal de fraqueza. É claro que o Irã precisa dizer essas coisas, porque também está falando com o Sul global, a maioria global, e com seu próprio povo, dizendo, olhem, nós é que somos os razoáveis. Mas o Ocidente sempre vai interpretar isso como um sinal de fraqueza, e não como uma oportunidade de resolver problemas. E assim, se houver 10 pessoas nas ruas, ou 100, ou 1000, eles vão dizer, acabou, há uma crise no Irã, a moeda está desvalorizando, a economia está desmoronando. Quantas vezes já ouvimos isso nas últimas décadas? Estamos sempre em crise, sempre desmoronando. Mas isso não acontece. Não há responsabilização, não há mudança. Então eles não vão aprender com o que está acontecendo agora, nem repensar daqui a 6 meses. É por isso que eu digo que não há um repensar no Ocidente. E eu não sei o quão profundo é esse repensar na região, porque muitas dessas elites estão ligadas ao Ocidente. Elas obtêm suas informações sobre o Irã a partir do Ocidente. Eu sei disso pessoalmente, porque conheço algumas dessas pessoas. No Catar, eu conheço muita gente no Catar. E sabe, nós tínhamos conversas nos think tanks deles, e basicamente eles repetiam, em grande parte, o que os think tanks ocidentais diziam. Mesmo a Al Jazeera, quando você olha para Al Jazeera em inglês, é bem tradicional, enquanto em árabe é bastante hostil à resistência de várias maneiras, embora isso varie às vezes, dependendo da política definida no topo. O inglês é muito diferente do árabe também. Mas de qualquer forma, é difícil dizer. Acho que houve uma mudança.
Eles veem o Irã como a força que enfrenta o regime israelense e continua de pé. E estão muito mais temerosos do regime israelense do que estavam antes. Há uma preocupação de que os Emirados e o regime israelense queiram desmembrar a Arábia Saudita. E por que não fariam isso? Suas políticas expansionistas representam uma ameaça para o Egito, para a Jordânia, é claro, e depois à Turquia. A Turquia está muito vulnerável, especialmente após o comportamento imprudente de Erdogan nos últimos 15 anos. Ela está vulnerável a essa coalizão que acabei de mencionar. Acho que o motivo pelo qual o presidente Erdogan está indo ao Irã é que, naturalmente, os iranianos vão conversar com ele sobre essas questões. De qualquer forma, quando ele for ao Irã, discutirá esses assuntos. Então, acho que a resposta é sim e não. Em alguns aspectos, eles mudaram, em outros, continuam sendo os mesmos. São cativos de atores ocidentais. E você mencionou o caso de que Israel está se aproximando, sabe? De Chipre. E claro, da parte sul de Chipre, porque a parte sul está sob a influência da Grécia. E é realmente, sabe, é realmente revoltante. Porque eu estive... Tenho muitos amigos gregos, e muitos deles são muito hostis em relação ao regime israelense. O governo deles deveria se envergonhar. Quero dizer, independentemente do papel que a Turquia desempenha em relação a Chipre, a Israel ou à Grécia, alinhar-se com um regime genocida e monstruoso como o regime israelense é simplesmente inaceitável. Quero dizer, o Sr. Erdogan e seu apoio ao ISIS, à Al-Qaeda, ao terrorismo e à destruição da Síria. Isso é uma coisa. Alinhar com Israel é simplesmente vergonha. Acho que a questão seria o que Israel quer, sabe, desses dois países. A parte sul de Chipre, pelo que entendo, é uma pequena ilha que não é realmente capaz de muita coisa, sabe? Mas a terra pode ser usada. Sim, é isso mesmo. Durante a guerra de 12 dias com o Irã, eles usaram Chipre extensivamente. Os britânicos usaram Chipre para ajudar a matar palestinos em Gaza. As Forças Armadas Britânicas o utilizam por, você sabe, seus próprios motivos vergonhosos. Acho que por meio dessa coalizão, o regime israelense ganha muito mais do que Chipre e a Grécia. Mas veja, aqui estou realmente especulando. Estou indo muito além do meu campo de conhecimento. Mas se a Ucrânia fracassar, e vai fracassar, quero dizer, não sei como isso vai terminar, mas a Ucrânia vai perder essa guerra. O pior cenário, acredito, para a OTAN é os russos tomarem Odessa. Então, como eu disse antes, o sudeste da Europa vai mudar politicamente. O povo da Grécia é cristão ortodoxo. E se a Rússia se fortalecer, então há uma possibilidade, estou supondo, novamente, talvez os telespectadores gregos digam que isso é um absurdo, mas acho que isso poderia criar uma inclinação em direção à Rússia, ou pelo menos uma possível inclinação, na Grécia e em Chipre. É claro que o Estado não gostaria disso porque está vinculado ao Ocidente. Mas acredito que isso poderia fazê-los sentir-se menos dependentes ou menos necessitados de uma aliança com o regime israelense. Novamente, não sei o quanto isso é verdade, mas se a posição da Rússia se fortalecer, e a Rússia não é o Irã, quero dizer, as visões da Rússia sobre Israel não são as mesmas do Irã, mas a Rússia não é o Ocidente. E os russos, em sua maioria, aqueles que conheço e que encontrei em minhas diferentes viagens à Rússia, não gostam desta revolução. Portanto, se a Rússia se fortalecida desta guerra, no fim dela, então acho que a Grécia e Chipre provavelmente se inclinarão para a Rússia. E acredito que isso deve ser algo muito bom. E quanto às negociações com os Estados Unidos? Acho que, neste momento, os iranianos estão tentando descobrir como lidar com os Estados Unidos sob o governo Trump, porque não há um tipo de mentalidade estável da parte deles. E é preciso lidar com isso, afinal de contas, porque ele é o presidente dos Estados Unidos.
Qual é a compreensão? Qual é a visão do lado do Irã? Acho que está bem claro. Não há intenção de negociar. Depois da Guerra de 12 Dias, isso ficou evidente. Havia alguns jovens no Irã, especialmente online, que toda vez que o Ministério das Relações Exteriores dizia "estamos preparados para negociar se o outro lado", viam isso como uma tentativa do Irã de apaziguar os Estados Unidos. Mas isso não é verdade. Essa não era a intenção do governo. Essas são narrativas ocidentais, que constantemente retratam o Irã como fraco ou vulnerável. Os iranianos sempre vão dizer que se o outro lado mudar, então algo pode acontecer. Mesmo há 10, 15, 20 anos, sempre dizíamos que se o outro lado mudasse seu comportamento, então tal coisa poderia acontecer. Mas, por enquanto, os iranianos não têm intenção de mudar sua política em relação à Agência Internacional de Energia Atômica. Eles não têm intenção de negociar com os Estados Unidos. Estão fortalecendo suas relações com a China, a Rússia e outros países do BRICS. A China e a Rússia estão se aproximando do Irã. Eles também consideram crucial que os Estados Unidos não ganhem espaço em nossa região, porque os Estados Unidos estão tentando, dá para ver, tomar a Venezuela na América Latina e querem dominar a Ásia Ocidental. Isso deixaria a Rússia e a China muito vulneráveis. Por isso, eles também têm um incentivo maior para trabalhar mais de perto com o Irã. De certo modo, embora as sanções sejam ruins, e veja, a economia do Irã está crescendo, ainda há muitas dificuldades. Reformas precisam acontecer. Reformas no setor de energia, de uma forma ou de outra, têm que ser feitas. A gasolina no Irã custa cerca de 1 centavo por litro, o que leva a um consumo enorme e a muito contrabando. Sabe, a eletricidade é praticamente de graça também. Quero dizer, para os iranianos comuns pode parecer cara, mas em comparação com outros países, não é nada. Ou pegue o gás natural. Toda casa tem. Agora mesmo, aqui neste estúdio onde você e eu estamos sentados, está muito quente. Por quê? Porque é muito barato. Eles simplesmente ligam e deixam ligado. Está muito quente. Eu nem deveria estar usando isso. Mas se o preço fosse adequado, este estúdio não estaria assim e as pessoas em casa não estariam de camiseta no inverno. Por quê? Porque é muito barato. Então essa reforma energética precisa acontecer. Há muitos problemas no Irã, mas acho que as sanções de certa forma ajudaram o país, não apenas a se tornar mais independente e desenvolver sua própria indústria, mas também a impulsionar o Irã em direção ao futuro, porque o futuro é antigo. E se o Ocidente não tivesse nos afastado, teríamos permanecido complacentes em relação ao futuro. Então, no curto e no médio prazo, isso nos prejudicou significativamente, sem dúvida. Mas acho que a longo prazo, isso está nos impulsionando em direção ao futuro e à Ásia. É possível ver o corredor de transporte norte-sul sendo construído neste momento. O presidente Raisi conversou novamente hoje com o presidente Putin, e obviamente esse é um tema central. A iniciativa do Cinturão e Rota também está sendo promovida pelo Irã e pela China. Portanto, acredito que a longo prazo, com o declínio do dólar e o surgimento de formas alternativas de realizar comércio, sem que as instituições financeiras ocidentais possam bloqueá-lo, o Irã estará muito à frente de muitos outros países que não foram sancionados. E o presidente Pezeshkian estava falando sobre a situação que o Irã está enfrentando com os Estados Unidos, a Europa e Israel. Ele disse que estamos praticamente em guerra, mas o ponto principal de seu argumento foi que eles estão fazendo de tudo para estar em guerra conosco. E então a mídia ocidental, eles simplesmente mentem. Pura e simplesmente. Disseram que ele está dizendo que estamos declarando guerra ao Ocidente. Eles sabem que estão mentindo, mas é isso que fazem desde que eu era adolescente. Para mim,
Se o New York Times, o Washington Post, o Los Angeles Times, o Guardian, a Sky News, a CNN, a Fox News, a BBC, a France 24, qualquer um deles, algum dia representasse o Irã de forma razoável, eu ficaria chocado, mesmo que eu visse um único exemplo. Isso nunca acontece. Pode haver algumas pequenas diferenças de tom, mas no essencial é a mesma coisa. A forma como retratam o Irã é uma distopia, onde a vida é miserável, as pessoas são miseráveis, as mulheres são miseráveis, os jovens são miseráveis. Todos odeiam o regime. Mas eles não nos explicaram por que, quando o general Soleimani foi assassinado, milhões de pessoas estavam nas ruas. Eles não explicaram por que, quando o presidente Raisi faleceu, tanta gente saiu às ruas. Eles simplesmente ignoram isso. Até noticiam, de certa forma, mas não mostram o quadro real. Não mostram as multidões. Dizem que milhares de pessoas participaram, sabe? Quando, na verdade, são milhões. Mas se houver 100 ou 50 pessoas protestando contra o governo, eles dizem o povo iraniano é contra o regime. Eles simplesmente não vão mudar. Então, sim, o que o presidente Pezeshkian disse é que o Ocidente está basicamente em guerra conosco. E nós vivemos sob essas circunstâncias. Mas eles traduziram como se ele estivesse dizendo que nós é que estamos em guerra com eles. O impressionante na atitude dos europeus é que eles perderam a Rússia e estão no processo de perder a China e o Irã. Qual é a sua compreensão da Europa hoje, da forma como eles estão se comportando em relação a você? Sabe, há cerca de 4 anos eu fui com a equipe de negociação nuclear para Viena. Fui com o Dr. Zarif em 2015 e depois, 4 anos atrás, fui com o Dr. Balvedi. Durante esse período, enquanto as negociações aconteciam, começou a guerra na Ucrânia. A guerra por procuração teve início. E eu dizia a políticos, a jornalistas ocidentais, importantes e a essas elites, em nossas conversas privadas, que eles precisavam do Irã naquele momento. Eu disse, vocês estão caminhando por uma era de escuridão, um inverno sombrio, porque vão cortar o gás vindo da Rússia. E as coisas não voltarão ao normal por anos depois dessa guerra. E todos eles diziam, e quando digo todos, não estou exagerando, todos diziam, mais ou menos, não, essa guerra vai durar apenas algumas semanas. A Rússia será derrotada. Putin terá que renunciar. E eu dizia, sabe, não vejo isso acontecendo. Acho que os russos vencerão essa guerra. Na verdade, pensei que isso aconteceria antes, mas imaginei que duraria no máximo alguns anos. Mas de qualquer forma, eu disse, a Rússia vencerá essa guerra. E vocês precisam de gás. Vocês não terão gás russo e precisam de um acordo nuclear com o Irã para obter gás iraniano e poder investir no Irã. E o inverno está se aproximando para a Europa. O inverno europeu está chegando. E agora já se passaram 4 anos e a desindustrialização continua. A Europa se isolou da Rússia, dos Estados Unidos, pelo menos sob o governo Trump, da China, do Irã. Certo, então o que resta? O que resta? Nada. E assim a Europa está se tornando irrelevante. Eles estão se tornando uma força do não. E tentaram usar de forma tola o mecanismo de gatilho do acordo nuclear que os russos e os chineses disseram que não aceitariam. Eles não aceitariam a retomada das sanções da ONU. Então usaram essa ferramenta contra o Irã. Mas o que aconteceu no fim das contas? Tornaram-se irrelevantes para o Irã, porque foi o JCPOA, o acordo nuclear, que deu aos europeus um status especial para negociar com o Irã. Agora o Irã diz, não vamos mais conversar com vocês. Não nos importamos mais com vocês. Se em algum momento formos falar sobre o programa nuclear nos próximos anos, falaremos com os americanos, os russos e os chineses. Quem são vocês para fazer parte do processo de negociação? Então, basicamente, em todos os aspectos, tornaram-se irrelevantes. E acho que isso vai piorar muito.